Muito bem, bom dia a todos. Sejam bem-vindos nessa manhã. Que de fato o Senhor possa ministrar aos nossos corações. Gostaria de iniciar a, a nossa aula aqui com essa declaração: coinonia e conflitos. Será que coinonia tem alguma coisa a ver com conflito? Será que conflito tem alguma coisa a ver com coinonia? Né? Entenda, quanto mais próximo você está das pessoas, mais evidente os pecados delas, mais evidente os seus pecados, mais evidente as qualidades daquela pessoa e as suas próprias qualidades. Né? Então, essa aproximação, ela pode gerar atritos. Ela pode gerar situações espinhosas que temos que lidar. E esse texto, para mim, ele é emblemático no que diz respeito a coinonias. Ele diz assim: o que vimos e ouvimos, isso anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. Então, os apóstolos declarando isso, através de João, de que a comunhão ela se baseia naquilo que eu ouvi e vi a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu tenho aqui uma experiência de alguém que entendeu o projeto de Cristo, abraçou esse projeto de Cristo e está caminhando nele. Então, a minha comunhão com vocês se baseia nessa realidade. E aí ele completa esse mesmo raciocínio dizendo assim: e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Entenda, ao resolver conflitos, o que vai estar em xeque aqui é a sua comunhão com Cristo. Porque se a sua comunhão com Cristo estiver em déficit, estiver defasada, não alimentada, não robusta, diante de um conflito, vai se manifestar o seu orgulho, a sua cobiça, a sua ira. Percebe? Então nós temos aqui a base, queridos. A base para entender claramente que eu preciso enraizar a minha vida na vida do Senhor Jesus Cristo, para que quando os conflitos chegarem, eu tenha condições de lidar com eles, sem me afastar, sem me melindrar, sem ficar chateado com pequenas coisas. Eu tenho aqui, da parte do Senhor, a condição, a seriedade necessária, o juízo perfeito para ter comunhão com as pessoas, com base na minha comunhão com Cristo. Então, talvez o desafio para mim e para você nesses dias é buscar intensificar a minha comunhão com Cristo. Uma das propostas do curso é você se antecipar a possíveis conflitos. E essa é uma maneira de você antecipar futuros conflitos. Antecipar o seu preparo. Porque entenda, quando você está reunido num pequeno grupo, você vai ter afinidade com um mais do que com o outro. E algumas pessoas vão te irritar profundamente. Né? Né? Uma palavra, um gesto, uma atitude, né? E você vai ter que lidar com isso, né? Vai ter que lidar com isso, reagir a isso, né? Não apenas sendo um amante da paz, mas sendo um pacificador, falando a verdade com você mesmo, em primeiro lugar. E levar isso em oração. E dizer para Deus, Deus, a semana que vem eu venho me encontrar com aquele fulano, me ajuda a ter sabedoria, né? Me ajuda a ter uma postura, né?
que seja a tua postura frente a essa situação, e não a minha. Talvez aqui seja também a direção para dizer aquilo que João Batista dizia, né? Convém que o Senhor cresça nesse momento na minha vida e eu diminua. Porque o Senhor grande em mim, né, vai revelar exatamente aquilo que de fato deve ser revelado nessa comunhão, nessa koinonia entre nós. Né? Fica aí o desafio para você. Né? Comunhão e conflitos vão existir, mas por isso você precisa enfrentá-lo com sabedoria, com verdade, diante do Senhor. Muito bem. 30/3, nosso quarto encontro, então nós estamos chegando na metade do nosso curso. Talvez você, chegando aqui, esteja um pouco frustrado. Né? Talvez você esperaria 3 passos para resolver conflitos. Faça isso, aquilo, outro, e você vai atingir essa solução desse conflito. Né? Não funciona assim. Né? Não funciona assim. Porque, lembra, eu falei a semana passada, todo conflito não tem uma única causa. São periféricos. Né? São causas que estão ao redor do conflito e que você tem que lidar com elas também. Né? E outra, é personalizado. O seu conflito é diferente do conflito do seu vizinho e assim sucessivamente. Né? Cada um de nós tem uma realidade. E dentro dessa realidade personalizada é que nós precisamos então abrir a nossa caixa de ferramenta e usar as ferramentas adequadas naquele momento, naquela situação, com aquele problema. Né? Então, não há 3 passos, não há 5 passos, não há 7 passos. Muitos passos. Né? Se você caminhou uma jornada, você precisa caminhar mais uma outra jornada. Né? Esse o desafio para todos nós. Né? Hoje, então, nós vamos tratar de 3 tipos de conflitos que exigem abordagens distintas para a solução que se adequam a cada situação conflituosa. Né? Provavelmente você vai pensar assim, mas não tem só esses 3. Verdade, não tem mesmo. Né? Tem mais uma série de outras situações. Né? Mas aqui nós estamos pegando aquele grupo que é mais significativo para nós aqui, também pensando no tempo que temos aqui juntos. Tá bom? Olha aí, 3 figurinhas aí. Conflitos e soluções. Vamos tratar, em primeiro lugar, das peculiaridades não pecaminosas. Que são peculiaridades? Cada um de nós tem uma peculiaridade. São características individuais que muitas vezes são motivo de conflito, mas não chegam a ser pecado. E entender isso é fundamental para que eu possa reagir na solução deles com as ferramentas que estão lá naquele departamento, na minha caixa de ferramenta, que diz que aquilo não é pecado, então eu tenho que agir em relação àquilo de forma diferente. Nosso grande erro é exatamente esse. Não perceber que as peculiaridades do indivíduo que está caminhando conosco são deles, mas não são pecaminosas e eu não posso tratá-las como pecaminosas. Eu não posso tratá-las a um nível, a um patamar que simplesmente não se aplicam àquela realidade. É claro que você precisa entender que algumas peculiaridades de um indivíduo podem se tornar pecado. Aí então nós passamos para o próximo passo ali, conflitos pecaminosos. Aquela história, né? Eu sou de família espanhola e o meu negócio é assim. Eu ajo assim. Mas se a minha peculiaridade está causando pecado, aí então
não é mais uma realidade não pecaminosa, mas já se tornou um pecado. E quando se torna um pecado, eu preciso tratá-la como tal. Né? E lá na ponta, conflitos de interpretação. Né? As pessoas interpretam. Entenda isso. Lá no meu trabalho, eu costumo dizer assim, e isso já é uma postura, né, que é um tanto quanto duvidosa, né, porque eu sento com o indivíduo e digo, olha, nós vamos fazer assim, né, você entendeu? Ele diz, entendi. Aí a hora que ele vai fazer, ele faz diferente daquilo que nós conversamos. Né? Aí numa segunda conversa, eu digo assim para ele, você entendeu? Explico de novo, você entendeu? Ela diz, entendeu. Você quer que eu desenhe? Só que esse quer que eu desenhe já mostra a minha irritação. Já mostra o quão irritado eu estou com aquela situação. E eu preciso me conter. Aí eu parei de dizer isso. Porque era uma coisa comum. Né? Aí eu pensei assim, puxa vida, na verdade eu estou jogando para cima dessa pessoa a minha própria irritação, né? Com aquela situação. Né? Ou seja, eu estou demonstrando que eu não estou disposto a andar mais uma milha com ele. E isso é desafiador, né? Para todos nós. Né? Agora, pense o seguinte, quantas milhas você está disposto a caminhar com a sua esposa? Com o seu esposo? Com os seus filhos? Que irritam você de tal forma que você... Né? Ontem nós tivemos uma reunião dos líderes de coinonia e foi bem interessante, né? Que vários deles lá estão construindo, né? E estão tendo perrengue com os construtores, né? E aí um deles disse assim, na vida, todo mundo tem que escrever um livro, criar um filho, plantar uma árvore e matar um pedreiro. Ou seja, né, a situação de conflito numa obra, numa construção, é extrema. Agora pensa, nas grandes oportunidades que nós temos ali também de evangelização. Porque de repente você tem um pedreiro não crente e um proprietário cristão que precisa reagir às atrapalhadas ali com um viés cristão. Um desafio. Né? Um grande desafio. Né? Para todos nós. Né? Isso é uma realidade. Mas nós temos, se a gente estender essa realidade, ela se torna gigantesca. Interpretações com relação à palavra de Deus. Ou seja, a igreja aqui ela tem em torno de 8 a 10 pastores. E eles não concordam com tudo. Mas aprenderam a conviver juntos sem que aquelas questões menores se tornem gigantescas. Entender essa dinâmica, ela é fundamental. Eu vou lidando com elas, com menos atrito quando eu aprendo isso. Quando eu percebo que esse é um caminho mais adequado, que esse é um caminho mais parecido com o caminho de Cristo. Entender isso me ajuda profundamente. Alguém quer colocar alguma coisa aqui? Tudo bem? Então vamos lá para frente. Nossa introdução aí. Deus criou cada pessoa singularmente, diferente. Ser diferente, ter características peculiares, diferentes, não é a origem dos conflitos entre pessoas. Apenas a fagulha que pode gerar um conflito. Lembra que a gente falou no começo? Fagulha é o quê?
é um corpo incandescente que se desprende e que pode causar um outro incêndio ali. Ou seja, as peculiaridades de uma pessoa são apenas fagulhas que elas podem te atingir, mas elas podem provocar um incêndio ou não. Depende da sua reação àquilo. Ou você coloca mais gasolina naquilo, e aí se torna um novo incêndio, ou você simplesmente pega o seu extintor e apaga aquela fagulha, e continua a vida. Tá? Os conflitos não são todos iguais. E por isso, reconhecer esse fato é um elemento essencial para a solução deles. Não são todos iguais. Na Bíblia, podemos identificar pelo menos 3 tipos diferentes de conflito, cada um com uma solução específica daquilo que a gente já colocou. Olha lá, conflito é conflito, não importa o tipo. Até certo ponto, algumas pessoas dizem exatamente isso. Uma desavença é uma desavença e ponto final. Olha a outra frase lá. Todo conflito é pecado. Será? Quero abrir para vocês aí. Todo conflito é pecado? E aí? Sim ou não? Depende do quê? Claro que ele vai. Tá? Pode gerar, mas não é. Há uma diferença. O ser ali, e aquilo que ele pode repercutir ali. Que mais que você acrescentaria nesse raciocínio? Tá? Então, pensa, Todo conflito começa com um ponto. Tá? Agora, o que faz esse ponto se tornar maior? O quê? A reação que eu tenho a ele. Tá? Acontece que nós não consideramos esse ponto aqui como conflito. E aí a gente vai aumentando, 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 aumentando. O que acontece? A temperatura vai subindo e aí chega aqui, já fica bem difícil lidar. Mas se eu lidasse aqui, puxa vida, Por que pais têm dificuldade com filhos adolescentes? Vamos dar alguns passos atrás. Por que pais têm problema com filhos adolescentes? Por causa da infância. Porque aqui, quando era pequenininho, uma travessura era aplaudida e não repreendida. Uma travessura era, puxa, que bonitinho. Só que os comportamentos eles vão mudando a partir do crescimento. Então, se eu não coíbo aqui, está errado, é pecado, mentira, não pode. Quando chegar aqui, a mentira vai tomar uma proporção gigantesca e eu vou dizer assim, e agora? Onde é que esse moleque aprendeu? Aonde? É cruel isso, mas é verdade. Gil, eu acho que também os conflitos, eles revelam muito do nosso coração, Eu lembro que uma vez você até falou na coreografia, você deu um exemplo, que a nossa vida, o nosso coração é como uma jarra cheia de alguma coisa, de líquido, E você está segurando essa jarra e o conflito nada mais é que alguém passar esbarrar
revelar, né? E cair aquilo que está no seu coração. Então, se você está cheio do Espírito, quando acontecem esses esparrões, que às vezes é um filho que mente, às vezes é um filho que tira sua paciência mesmo por alguma coisa que nem é pecaminosa, né? O que sai do seu coração. Então, aquilo, esse conflito, né? Esse atrito, ele vai revelar o seu coração e tornar um conflito pecaminoso ou não, né? Ou um conflito que gera edificação, né? Se você estiver cheio do Espírito, né? Sim, sim, né? Naila, eu acho que faz todo sentido. E aí, então, ao invés de dar um passo atrás e chegar na infância, eu tenho que dar um passo atrás e chegar na minha preparação para o casamento. Né? Ou seja, como é que a gente vai tratar os nossos filhos quando começar a fazer isso? Como é que nós vamos lidar com a birra dos nossos filhos? Então percebe que a vida é uma construção. A gente vai construindo. E se a gente constrói um alicerce, né, capaz de suportar a obra, né, quando chegar o peso da obra, ele vai resistir. Ele vai resistir. Mas posso dar um exemplo? Pode. Meu filho tem 13 anos. Tem coisa divorciada. Tem coisa que não é só a gente que dá o impacto. Entendo então, um exemplo perfeitamente. bem bobo, assim, desde pequenininho, quando ele se machucava, batia sem querer lugar, a minha mãe, a mãe do meu ex-marido, a minha irmã falava assim, bateu no negócio. E eu era a única que falava, filho, você que bateu, a parede não tem nada a ver com isso. Mas ele era reativo. E até hoje ele faz isso. E não tem o que eu fazer. Se ele cai, outra pessoa vai lá e chuta ele, mesmo eu falando. Então, às vezes, a gente vê aquele comportamento errado, a gente fala, mas o seu filho vai escolher fazer aquilo. Sim. Você falou isso desde pequenininho. Mas só que, sei lá, 4 falaram o contrário, aí foi pra força mais forte. Mais influente. Né? Não pare de falar. Não pare de falar. Uma hora a ficha cai. Uma hora ele vai raciocinar em relação àquilo. Né? Só que fale de formas variadas. Né? Palavras diferentes. Né? Momentos diferentes. Né? Eu gosto muito de pensar o seguinte. Né? Nós temos, em métodos de aprendizado, né? Você tem o método formal, tá? O método informal e o método não formal. O que é isso? Formal. Você sentado, eu falando. Formal. Tá? Informal. A gente está jogando bola, está na praça, está no parque, está no taquaral. As coisas acontecem, eu vou ensinando na informalidade. Não formal. Surge uma situação inesperada. Inesperada. Mas rica em aprendizado. Percebe? Né? Não é uma informalidade que simplesmente está lá, naquele ambiente informal. Mas é uma não formalidade que simplesmente me pegou de surpresa. Uma pergunta feita que eu não estava adequadamente preparado. Né? Só que essas questões aqui da não formalidade, elas são fundamentais, porque na verdade é aqui que o indivíduo aprende mais. Porque ele está interessado. Porque foi uma pergunta feita por ele. Então há um interesse maior. Não há simplesmente a informação sendo jogada, mas aqui veio do indivíduo. E aqui o potencial de aprendizado é muito maior. Porque ele quer. Ele está interessado. Só que, qual é o nosso problema? A gente simplesmente não percebe. Não percebe que ali era o momento. E a gente simplesmente caminha a vida e passa por cima desse momento. Um momento precioso. Um momento onde surgem os maiores conflitos,
mas onde podem surgir as maiores condições para resolver esses conflitos. Entende? Gente, isso aqui não tem nada a ver com a nossa aula. É bonitinho, mas não tem nada a ver com a nossa aula. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, conflitos devido a diferenças peculiares e não pecaminosas. Alguns conflitos citados na Bíblia, devido a diferenças peculiares de interpretações. Apóstolo Paulo e Bernabé. Vamos lá, Atos capítulo 15, versos 37 a 40. Se você tem aí na sua Bíblia, por favor, abra e leia para nós. Em voz alta, firme, para a gente ouvir. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permaneceram com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Agora, você consegue visualizar a temperatura aqui? Quando a gente lê, a gente não percebe o quão aquecida estava a relação entre eles. Como é que a Bíblia descreve aí o desentendimento? Sério. Um desentendimento sério. Foi um conflito real. Foi um conflito que não dá para minimizar. Ele estava ali, ele foi uma realidade. Tá? Mas era o quê? O que estava em jogo ali? Tá? Um pensamento ministerial. Tá? Uma estratégia ministerial. Tá? Qual o potencial disso se tornar um pecado? Total. Mas ao afastar-se, é interessante que a Bíblia descreve que o afastamento, um vai para um lado, o outro vai para o outro. Ele não acontece, parece-me que ele não acontece sem uma situação não resolvida adequadamente. Naquele momento, era necessário o afastamento. E ambas as partes entenderam que era melhor assim. Tá? Nós tivemos isso recentemente na nossa koinonia. Nós estávamos lá em 5, 6 casais. 2 casais entenderam que era a hora de sair e iniciar uma nova koinonia. Entende? Sem conflito. Tá certo que me excluíram do grupo. Não, mas tudo bem, né? Eu entendo que faz parte, né? Me cancelaram, né? Tudo bem, né? Faz parte. Mas todo mundo entendeu que essa multiplicação, ela é salutar para aquele grupo, para os novos grupos que se iniciaram, sem conflito, sem conflito. Tá bom? Vamos lá um pouquinho mais. Filipenses 4:2. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Vivam em harmonia no Senhor. Porque não estavam vivendo. Ou seja, havia uma desarmonia. Ambas da mesma igreja. Desarmonia na igreja é real. Desarmonia na igreja não é algo. Nossa, mas na igreja? Na igreja. Na igreja. Também ela está presente ali. E as orações do apóstolo Paulo eram para que elas se entendessem. Para que elas chegassem a um denominador comum e continuassem adiante.
Aí eu coloco ali, os conflitos em ambos os casos foi o resultado de diferenças não preferências ou abordagens, nas preferências ou abordagens ministeriais. Né? Então, não tem nada a ver aqui com pecado. Tá? Não se pode tratar isso como pecado, porque não estava ali diante dessa realidade. Segundo, conflitos que têm a ver com o pecado. Tá? Esse tipo de conflito citado na Bíblia é devido a pecado de alguém ou comportamento reprovável. Vamos lá para Gênesis 4, 1 a 8. Gênesis capítulo 4, versículo de 1 a 8. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. E aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste, agradou-se o Senhor e Abel a sua oferta. Ao passo que de Caim, a sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Interessante, né? 4 pessoas existindo. Um pouquinho mais. E já houve um assassinato. E já houve um problema. Então, o ser humano é assim. O ser humano é assim. E agora, eu gosto da expressão aqui, cumpre a ti dominá-lo. Ou seja, o pecado jaz à porta do teu coração, do meu coração, do coração de todos os seres humanos. Cumpre a ti dominá-lo. Nós não temos capacidade de dominar sozinho. Precisamos do auxílio do Espírito Santo para lidar com as nossas próprias realidades. Esse domínio próprio que é fruto do Espírito Santo precisa estar manifesto na minha vida e na sua vida, para que a gente então não faça de todo o conflito um pecado ali à porta do meu coração. Mateus 21, 12 e 13. Mateus capítulo 21, verso 12 e 13. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Jesus pecou aqui? Mas ele agiu brutalmente. Né? Por que Jesus não pecou? Porque ele é santo. Mas então, eu também sou santo. A Bíblia diz que eu sou santo. Ele reagiu ao... Foi uma ira justa. Porque ele estava defendendo quem? Essa é o ponto base. Ou seja, a minha reação, em certa medida, ela vai ser também um pouco elevada, tá? Desde que eu esteja defendendo, né, uma realidade que não é minha própria, não é cobiça, não é do meu coração, mas eu estou ali defendendo uma realidade que é maior do que eu. 3 João 9 e 10. O que diz lá? Escrevi alguma coisa à igreja.
mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, falei lembradas das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. O que Diótrefes gostava de fazer? O que o texto diz? De querer ser o cara. De querer ser o cara notado naquela situação. E isso é um problema. E o apóstolo Paulo estava exatamente repreendendo a essa realidade. Vamos ver se a gente consegue chegar até aqui. Tá? Terceiro, conflitos devido a interpretações e abordagens diferentes sobre a Bíblia. Há conflitos citados na Bíblia devido a interpretações e abordagens diferentes do que a Bíblia realmente diz sobre o assunto. Tá? Então nós temos lá, em Romanos 14, aquela questão dos alimentos. Alimentos sacrificados a ídolos podem ou não ser consumidos. Tá? Romanos 14, 5 e 6, falando sobre a questão de dias da semana, e das festas religiosas em Colossenses 2, 16, que são basicamente interpretações de cada grupo. Tá bom? Vamos tomar café? Voltamos já. Muito bem, rapidamente nós vimos os 3 tipos de conflitos que estamos mencionando. E falamos também sobre 3 formas diferentes de conflitos, requerem então 3 soluções diferentes. 3 tipos diferentes, 3 soluções diferentes. Tá? Número 1. Para o conflito de diferenças peculiares interpessoais, a solução é a tolerância amorosa. Falamos semana passada sobre isso, mais aprofundadamente, pensando então que, diante de diferenças peculiares, interpessoais, não pecaminosas, eu preciso reagir com tolerância amorosa. Para os conflitos de pecado, a solução é o arrependimento do pecador. Agora, aqui, nessa questão, nós precisamos entender que parte dos nossos conflitos, eles surgem com pessoas não cristãs. Como é que eu posso exigir do não cristão uma atitude de arrependimento naquela situação? Lembra? As águas cristãs e as águas do mundo, elas são diferentes. Então, não dá para querer aplicar uma realidade que é comum a nós, nas nossas águas, no nosso oceano, mediante um oceano podre como é o do mundo. Então, esse oceano podre do mundo, ele precisa o quê? De evidências do nosso oceano, gotas do nosso oceano, que sejam tão significativas que podem atrair a atenção daquelas pessoas. E parte dessas gotas surgem em meio a conflitos. Porque se eu reajo a conflitos pecaminosos com reações tão pecaminosas quanto aquelas que são peculiares a esse oceano aqui, qual é a diferença? Qual é a diferença? Se o sal não serve para fazer diferença, ele vira asfalto. Se a luz não ilumina, ela perde o propósito. Essas duas realidades, nós somos sal e luz, elas precisam se estabelecer em meio aos conflitos também. E eu diria, mais ainda diante dos conflitos. Mais ainda eu preciso ser luz, mais ainda eu preciso ser sal em meio aos conflitos. Para os conflitos de interpretação e abordagem, a solução envolve estudo bíblico, sobre o que as Escrituras Sagradas ensinam e sua totalidade sobre o assunto. Ou seja,
precisamos nos debruçar na palavra de Deus e aprender com ela, para interpretar corretamente. Tá? Então, 3 soluções agora em profundidade. Vamos tentar dar um pouquinho mais de profundidade para cada uma dessas questões de solução aqui. Tá? Primeiro, conflitos resultantes de diferenças peculiares não pecaminosas. Peculiar aqui é o que constitui a maneira de ser de alguém, o conjunto de características de uma pessoa. As diferenças peculiares, muito acentuadas de 2 pessoas cristãs que se casam, serão a raiz desse tipo de conflito para elas. Por exemplo, onde irão morar, qual tipo de casa vão ter, como vão mobiliar essa casa, a que horas irão dormir, a que horas irão acordar, a qual igreja irão frequentar, quais amigos vão ter, quais amigos não vão ter, né? Vão se afastar, né? Qual supermercado vão comprar, qual farmácia vão comprar, e assim sucessivamente. Né? Entenda, né? A gente muitas vezes minimiza essas coisas, né? Torna elas tão pequenininhas, mas elas podem se tornar tão difíceis de lidar. Não, mas quando eu era solteiro eu ia só no dar o bem. Agora eu tenho que pague menos. Percebe? Né? Mas pode se tornar um negócio assim tão difícil de lidar, né? Então, pera lá, né? Vai devagar aí, né? Vai devagar aí, né? Porque realmente pode pegar, né? Ai. Oi, pois não. Aquele conflito entre Paulo e Barnabé, quando eles se separam, um vai para um lado, o outro vai para o outro. Você entende que esse momento ele foi a solução desse conflito? Ou teria uma solução posterior quando, por exemplo, Paulo fala que traz Marcos, que é importante para o ministério? Tá. Onde foi a solução? Eu acho que a solução foi a expansão do evangelho. O que está implícito ali é que cada um tinha que ir para um lado para o evangelho se expandir. Agora, se existe uma posterior, eu não sei. Aí já a gente vai especular, né, em relação a isso. Né? A mão de Deus estava soprando e dizendo assim, gente, cada um para um lado. Precisa disso, precisava disso naquele momento ali. Né? Como também muitas vezes isso acontece hoje, né? Até mesmo. Né? Não sei se eu respondi, mas eu acho que é por aí. Né? Tá? A solução desse tipo de conflito é a aplicação da tolerância amorosa. Como praticar, então, essa tolerância amorosa? Colocar os interesses da outra pessoa na frente dos seus. Olha aí, 1 Coríntios 13, 5. Alguém lê para nós lá. 1 Coríntios, capítulo 13, verso de número 5, a parte B do versículo 5. 13, 5. Não se conduzem convenientemente, não procuram os seus interesses, não se exasperam e não se ressentem do mal. Lembra, né? Não é mal, não é alguma coisa para você se ressentir. Ou seja, tem pouca água. A quantidade de água é mínima para fazer transbordar o copo. Segura a tua onda, olha para o interesse do outro, né? E segue adiante. Faça isto por amor e pela causa de Cristo. Essa postura auxilia na conciliação de ambos. Poderá haver alguma autoconfrontação visando trazer o arrependimento por qualquer pensamento ou atitude egoísta que vierem à luz nesse tipo de conflito.
Ou seja, pode ser que nessa decisão de qual supermercado, você de repente levantou a voz, ou teve uma atitude mais agressiva, ou aquilo gerou um tanto de ira que foi repassada para outra pessoa. Aí surgiu o pecado. Aí é a hora de haver o arrependimento. Aí é a hora de haver a confrontação e a solução da questão. Entendendo que uma coisa pode gerar a outra, sem sombra de dúvida. Mas lembra, se os passos anteriores forem bem alinhavados, estou buscando o interesse da outra pessoa. A minha felicidade está em buscar o interesse do outro. E se a felicidade do outro estiver também em buscar o meu interesse, o que vai acontecer? Ambos vão ficar satisfeitos. Ambos vão ficar felizes. Ambos vão dar o bem. Ou pro pague menos, não sei. Não estou fazendo propaganda do Dá Bem, não, hein? Ai. Entenda, né? Essa dinâmica ela precisa acontecer não apenas no relacionamento de casamento, mas na igreja, na coinonia, mais ainda na vizinhança, mais ainda. Porque lembra, nos vizinhos não crentes, isso vai pegar. Uma postura, uma atitude vão fazer diferença. Tá? Orientações, então, para falar com a outra pessoa cristã sobre suas diferenças peculiares. Tá? Na maioria dos conflitos de diferenças peculiares, você terá que unilateralmente ser o exemplo dessas orientações sobre tolerância amorosa. Olha lá, Romanos 12, 18. Alguém lê para mim lá. Romanos capítulo 12, verso de número 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Nós ouvimos aí recentemente um sermão onde o Fernando coloca exatamente esse texto dentro do seu próprio contexto, que tem a ver ali com essa comunhão, que precisa existir ali entre os crentes. Lembre-se de que Deus fez a outra pessoa com uma personalidade singular para os seus propósitos. Guarde o seu coração de fazer julgamentos severos a respeito de outras pessoas, as quais têm características diferentes das suas. Então, muitas vezes nós somos muito severos, muito duros com o outro indivíduo, pouco tolerantes, são com nenhum viés amoroso em relação àquela pessoa. Simplesmente por uma diferença muito pequenininha que, se não for bem administrada, pode se tornar um grande conflito. Lembra? É a mesma coisa aqui, Essa sequência aqui, se ela é estancada aqui, ela não chega lá. Pense o seguinte: qual é a pequena fagulha que hoje você tem que apagar no seu relacionamento mais pessoal com uma outra pessoa? Talvez com seu esposo, talvez com seu filho. Qual o potencial disso, se não for estancado agora, para se tornar um problemão lá na frente? Qual o potencial disso, se não for estancado agora, para tornar um problema de afastamento entre pais e filhos? Entre irmãos da igreja? Vamos trazer isso aqui um pouquinho mais perto aqui.
Quem é que me abordou aqui a respeito de 3 assuntos? Isso, né? A irmã ali, ela colocou o seguinte, né? Como situações como festa junina, né? Halloween, ir a um batismo na igreja católica de um parente, né? Como essas coisas têm um potencial tão grande de nos dividir, de criar conflitos, né? Ou seja, a aplicação da tolerância amorosa precisa estar presente, né? Deixa eu dar um exemplo para você, né? Nessa questão, por exemplo, do batismo, né? Todos nós temos parentes que são católicos e que batizam os seus filhos na igreja católica, né? E todos nós recebemos um convite, né? Puxa vida, um momento tão importante na vida do meu filho, você é convidado para isso, né? Aí você diz, não, sou crente. Pô, onde é que o sal está? Onde é que a luz está? Então a gente fecha as portas para algumas coisas que, né, não precisa. Não precisa. Eu já contei algumas vezes isso, né, mas vou contar de novo porque eu acho que é exatamente um exemplo de tolerância amorosa, né? Pastoreava no interior de Minas Gerais, né? Conheci um fazendeiro que me chamou para a noite de Natal, 24 para 25, na casa dele, com a família dele, né? Eu disse, vou sim, né? Peguei a Lúcia, os meus filhos eram bem pequenininhos, né? Chegamos lá, eram 10h30, mais ou menos. Aí ficamos lá, batendo papo e tal, né? Pessoal tomando cerveja, tomando todas as bebidas que você possa imaginar, né? E eu, né, tomando água, refrigerante, essas coisas todas, né? 5 minutos antes da meia-noite, o tal do fazendeiro me chama e diz, o senhor não quer orar pela minha família? Eu disse, com prazer. Né? Só que na sala havia um altar desse tamanho assim, da Nossa Senhora da Aparecida. Né? E eu fiquei na frente do altar, família ali, né? E eu orei, né? Orei, Deus abençoe essa família, tal, que os relacionamentos sejam abençoadores, que o Senhor esteja à frente da família. Muito bem. 2h da manhã, eu disse, vou embora. Chamei ele e disse, ó, vou embora. Peguei a Lúcia, as crianças, estou saindo. Ele disse, pastor, gostei muito que você veio aqui, quero te dar um presente. Foi lá, pegou uma garrafa de cachaça. Do meu alambique. Eu disse, puxa, que bom. Né? Eu não aprecio a cachaça, mas meu pai, ele gosta muito. Né? Então eu vou dar para ele essa garrafa. Né? Ele disse, não, pastor, essa é sua. Seu pai? 5 litros. Agora, imagina a cena, 2h da manhã, pastor saindo com a Bíblia debaixo do braço, uma garrafa aqui e os 5 litros aqui. E a família? Né? Nossa, que escândalo. Né? Levei? Opa, vou levar. Né? Ia ser uma desfeita pro cara. Né? 2 semanas depois, encontro ele de novo na cidade, ele diz, pastor, você não quer ir lá em casa de novo? Né? Quero. Né? Vou lá. Né? Não, mas o senhor vai lá em casa para estudar a Bíblia com a minha família. Né? Toda quarta-feira eu ia lá, a família toda sentada ao redor da mesa, e eu explicando a Bíblia. Chegaram nas questões mais espinhosas, de idolatria, dessa coisa toda. Né? Bom, resultado. Depois de alguns anos, grande parte da família se converteu, menos o cara. Menos ele. Né? Mas a esposa, os filhos,
né? As noras, né? Eu não sei o que Deus está fazendo, né? A tolerância amorosa se aplica nessa realidade. E deve se aplicar em festa junina. Você vai? Eu não vou. Isso não me importa. Né? Tal do Halloween. Né? Lembra? O que contamina o homem é o que? Né? Essa é a questão. Não precisa gerar conflito aqui, gente. Não precisa. Eu sou corintiano, você é palmeirense e a gente se dá. Claro que o Corinthians foi campeão, né? Tudo bem. Entenda isso, né? Perceba essa realidade. Existem coisas maiores, mais sérias, mais profundas, que precisam da sua atenção. Essa, para mim, é uma estratégia do diabo para a gente ficar perdendo tempo com isso e se esquecer do nosso propósito. Lembra, o diabo cega o entendimento dos incrédulos para que não fique claro a glória de Deus. Mas a glória de Deus se manifesta exatamente numa tolerância amorosa da nossa parte com as pessoas. Quão tolerante o Senhor foi com você durante o período de incredulidade? E nós não estamos dispostos a ser tolerantes com as pessoas. Guarde-se contra atitudes legalistas e críticas que elevam questões que não são pecado a um nível de pecado. Quando alguém julga a atitude como pecaminosa que não são claramente descritas como tais na Bíblia, o que acontece? Pelo menos 3 coisas aí. Tá? Julga erroneamente a pessoa que cometeu o ato mal interpretado. Tá? Questiona a Bíblia por não condenar o ato. Né? E aí a pessoa diz assim, não está escrito, mas devia estar. Não está escrito lá, mas alguém errou. E esse alguém errou me leva para o 3º ponto aí. Ou seja, o seu autor, que é Deus, cometeu uma falha. Devia estar lá. Devia estar lá, escrito lá, Halloween, condenado. Devia estar lá, festa junina, condenado. Entende? É uma realidade maior, se agiganta. Na minha atitude, eu julgo erroneamente a pessoa, eu questiono a palavra de Deus e eu questiono o próprio Deus. Nesse ponto, até aqui, alguém quer fazer algum comentário, algum acréscimo, algum decréscimo? Tenha liberdade. Oi. Só contando uma história que aconteceu com a gente no sertão, quando nós éramos missionários lá. Tinha um casal que a gente começou a se aproximar deles para estudar Bíblia, né, com eles e tal. E eles não eram, lá tem muito disso, né, eles não se casarem no papel, né, eles vivem amigados, né. E a gente estudou a Bíblia por alguns anos com eles e depois de algum tempo eles falaram que eles, assim, de estudar a Bíblia eles falaram, nossa, é errado a gente não estar casado, né, tipo, casado no papel mesmo, ou não casar na igreja e tal. E daí a gente colocou para eles os pontos, né, o que é o casamento, né, que é uma aliança, é um pacto de fidelidade, tal. Então a gente falou, basicamente, vocês já têm esse pacto, né, eles estavam juntos há 5 anos, mas se vocês quiserem, é bom, por exemplo, se casarem no civil, por uma segurança, tal. Enfim, fomos colocando. Foi muito interessante que daí eles quiseram se casar no civil, nos chamaram para ser os padrinhos deles, nós fomos lá, a gente foi orar com eles e tal. Mas aí veio outro ponto, que ela falou, nossa, eu queria tanto entrar na igreja de noiva. E daí a gente, né, naquele momento a igreja ainda não era uma igreja, né? Assim, a gente não tinha um templo, uma coisa. E a igreja católica ia fazer um casamento coletivo, né? E daí eles vieram e nos falaram,
É pecado a gente participar desse casamento coletivo? E daí eu vou colocar. E aí, o que vocês acham? Para que eu não seja julgada. Cara, naquele momento, eu acho que a gente trouxe leveza e graça sobre a vida deles. A gente falou, queridos, vocês já têm um pacto diante do Senhor, vocês têm a consciência de que se quer entrar na igreja, vai ser feliz, minha filha, entra de noiva lá e a gente vai estar lá para ver você de noiva aí, né? E eles casaram no casamento coletivo na igreja católica, nós fomos. É um casal que não frequenta a igreja católica, pela graça de Deus, frequenta a igreja de Paulo Afonso, que existe hoje lá. Então, assim, é bem isso que você falou. Tem algumas circunstâncias, né, que você coloca um peso sobre a pessoa que muitas vezes vai distanciar muito mais do que trazê-la para perto, né? Então, eu lembrei dessa situação agora quando você falou isso. E pra gente foi um desafio na hora que a gente falou, a gente pode orar um pouco para resolver. Legal, ótimo, né? É a tolerância amorosa em prática, né? Concentre-se mais no interesse da outra pessoa em vez de só focar no seu próprio interesse. Tente olhar para o conflito através dos olhos da outra pessoa. Considere a perspectiva e as necessidades e os interesses dela, né? Eles podem ser bem diferentes dos seus, mas são tão válidos e biblicamente quanto os seus. Ou seja, os seus interesses naquela situação são importantes, são relevantes, mas o interesse do outro são importantes e são relevantes. Ocorre que a gente acha que o nosso tem um nível maior, né? Não, o dele também é importante, eu sei que é importante, tal, mas está abaixo do meu. Não, está no mesmo nível. Entenda isso. Não há diferença aqui. Tá? Seja sensato. Você pode pensar que a sua maneira é melhor. O meu jeito é melhor. Eu faço melhor. Eu tenho mais habilidades. Não entre em um conflito com a atitude ou é do meu jeito ou está fora. Esse é o grande problema, né? Nós muitas vezes entramos exatamente assim, ou é assim ou não é. Meu pai ficou mais de 30 anos sem falar com a mãe dele, tá? Porque a mãe dele não concordou com o casamento da irmã dele. E o cara que casou com a irmã dele era o melhor amigo do meu pai. Né? Percebe? Agora, por incrível que pareça, se não fosse Cristo na minha vida, eu passei 20 anos sem falar com a minha mãe. Sem ter um bom relacionamento com a minha mãe. Se não fosse Cristo puxar minha orelha e dizer assim, você está louco? Olha o que você está fazendo. Constranger o meu coração de ir lá e falar com a minha mãe. E por que eu fiquei sem falar com a minha mãe? Porque nasceu meu irmão. Eu fiquei extremamente enciumado. Uma imagem na minha cabeça até hoje. A minha mãe indo ter o bebê e ela me deu um pacote de bala de banana e eu fiquei na varanda assim, com a minha tia que ia ficar comigo, né, para ter o neném. Ciúmes, né? Pecado no meu coração. Enquanto eu não confrontei esse fantasma no meu coração, eu não pude ter um bom relacionamento com os meus pais. Só que isso foi extremamente difícil. De ir lá na casa dos meus pais, sentar com eles e dizer assim, eu errei. Eu pequei contra Deus, contra vocês. Eles não eram crentes. Mas daquele momento em diante, o nosso relacionamento mudou. Então percebe, né? Meu pai foi assim. Eu estava sendo assim. Mas Cristo iluminou de tal forma,
né, que as coisas mudaram, que as águas mudaram. Entenda, eu sei que muitos de vocês aqui têm questões familiares que se tornam grandes conflitos. Mas lembra, o Senhor Jesus Cristo é perito em lidar com conflitos e nos dá as ferramentas que precisamos, descritas na sua palavra, que nos ajudam a entendê-las e aplicá-las. Mas, queridos, precisa coragem. Coragem para enfrentar os nossos próprios corações, né? E contrariá-los quando eles precisam ser contrariados. Né? Nosso coração é pecaminoso, enganoso, corrupto e precisa do ajuste do Senhor. Desculpa o meu desabafo aqui, né? Tá? Esteja disposto a tolerar características na outra pessoa as quais irritam você. Né? Perguntar a si mesmo, será que é uma provação tão intolerável de suportar essa característica da outra pessoa? As outras pessoas também não têm a tolerância às minhas características? Né? Então, lembra, eu recebo tolerância e dou tolerância. Eu também tenho questões que irritam outras pessoas. E eu preciso aprender a tolerar aquelas outras questões, características das outras pessoas que são também igualmente irritantes para mim. Tá? Tente determinar para quem a questão é simples e para quem a questão é complexa. Tá? Isso numa mediação. Entender isso, o que é para uma pessoa mais simples e outra pessoa mais complexa, aquela situação, aquele problema. Né? Uma maneira de fazer isto é, em um relacionamento próximo, é pedir para outra pessoa atribuir uma nota para aquele assunto em questão. 1 é uma questão simples e 10 uma questão complexa. Se a sua nota for menor, quem sabe você poderá ceder. Então, vocês estão lá em conflito, marido e mulher, um querendo ir para a praia, outro querendo ir para Campos do Jordão. Não, se não for para Campos do Jordão, não vou. Se não for para a praia, também não vou. Gente, quem está disposto a ceder? Qual é a complexidade? Qual é a simplicidade? Lidar com isso vai nos ajudar a perceber essa realidade. Permita que a paz de Cristo seja o mediador entre o conflito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo. Colossenses 3,15. O desejo de Jesus Cristo pela paz entre os seus filhos deve guiar os nossos relacionamentos interpessoais. Lembra aquele texto que eu mencionei já? O Senhor Jesus orando, a oração sacerdotal de Cristo, em João capítulo 17, onde ele diz, olha, é importante que vocês fiquem juntos. É necessário que vocês fiquem em união. É necessário isso. Porque é isso que vai testificar de quem de fato vocês são discípulos. A quem vocês estão seguindo. A que viés de realidade vocês estão inseridos. Então, perceba, a ruptura entre um casamento é um mau testemunho perante a sociedade. Principalmente quando este casamento é real e estabelecido nas águas do cristianismo. Ao entender isso, eu torno as minhas decisões, as minhas ações mais
sérias e necessárias num compromisso mais elevado com Cristo. Então, trazer isso para vocês é tornar mais abrangente os conflitos entre nós. E o potencial que esses conflitos têm para destruir a fé no coração de muitas pessoas. Para descredenciá-la, para desacreditá-la perante as pessoas. Porque elas vão olhar para nós e vão dizer assim, qual é a diferença? Qual é a diferença? Por que o cristianismo é tão bom se ele não resolve isso? Se ele não soluciona aquilo? Então, questões como o luto, por exemplo. Por que uma cerimônia fúnebre de um não cristão é tão desesperadora? E de um cristão tem uma realidade diferente? Porque há esperança. Aqui o desespero toma conta, mas aqui a esperança existe. Em meio aos conflitos, nós temos esperança. Esperança que Cristo é capaz de me iluminar e me ajudar a lidar com aquela situação espinhosa, que está sendo tão difícil, mas que está exigindo de mim me tornar mais parecido com Cristo. Porque é esse o alvo. É esse o alvo. O meu alvo, o seu alvo, o alvo dos nossos filhos é se parecerem com Cristo. Não se parecerem com o pai deles, a mãe deles. Não. Eu sei que como pai e mãe, a gente olha para a fotografia do filho e diz assim, olha lá, o olho, olha o nariz, igualzinho o meu. Não. Queira que o seu filho se pareça com Cristo. Queira que a sua esposa se pareça com Cristo. Queira se parecer com Cristo. Porque essa é a nossa meta. Vamos orar. Obrigado, Jesus. Obrigado porque no Senhor nós podemos repousar tranquilamente diante dos desafios que a Tua palavra nos dá. Somos sinceros em dizer que nenhum desses desafios nós não conseguimos avançar sem a Tua ajuda. Avançar sem a Tua graça. Sem o poder do Senhor, que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades. E que conflitos são muitas vezes oportunidades gigantescas de nos fazer perceber o quão distantes nós estamos do Senhor. E o quão imperfeitos somos. E o quão necessária é a nossa aproximação acelerada na direção da Tua palavra, da prática dela e da semelhança ao Filho, Jesus Cristo. Nos ajuda, Deus. Ajuda os meus irmãos aqui, irmãs aqui nessa manhã. Dá-nos, ó Deus, desafios tremendos. Que possamos sair daqui, ó Deus, desejosos de caminhar essa semana nessa direção, nessa perspectiva. Eu sei, Deus, que muitas vezes nós vamos sair daqui e vamos esquecer daqui a pouco de tudo aquilo que ouvimos aqui. Mas que Teu Espírito tenha a liberdade de lembrá-las, de nos fazer lembrar, de nos fazer refletir sobre elas e de nos fazer ter a coragem de praticá-las durante a semana. Sabemos, ó Deus, que ao praticá-las, nós estaremos também sendo um referencial, um potencial, uma luz, o sal, dando sabor à vida das pessoas desse mundo que não tem sabor algum. Leva, Deus, as nossas vidas para os nossos lares, que possamos ter um domingo na presença do Senhor, em companhia dos nossos familiares, com a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém.